Olá, boas-vindas a todos vocês que vieram compartilhar aqui com o Instituto de Desenho Instrucional. Hoje nós vamos bater um papo sobre Talent Experience Platforms. E aí, já ouviu falar sobre as TXPs? É um assunto novo para você? Vamos começar com o básico, entendendo o que são aí essas TXPs, né? São ferramentas digitais voltadas para melhorar a experiência aí dos funcionários, né, dos colaboradores, ao longo de todo o ciclo de vida desse profissional dentro da organização. Então, as TXPs, bem como diz o nome, são plataformas de experiências aí de talentos, né? Plataformas, ferramentas para a gente fazer gestão de talentos. Essas TXPs, elas integram diferentes sistemas, integram diferentes funcionalidades, né? Como toda a parte de aprendizagem e desenvolvimento, gestão de desempenho, comunicação interna, bem-estar, engajamento. E o principal objetivo é oferecer uma experiência que seja mais personalizada, né? As TXPs tem como principal diferença, quando a gente vai comparar com outras plataformas que a gente tem como tradicionais, né, como por exemplo os LMS ou os ATS, o foco total no colaborador. Então, ela consegue reunir tudo aquilo que diz respeito ao colaborador. Não só o que diz respeito ao desempenho, não só as possibilidades de desenvolvimento, não só os dados ali relacionados à sua performance, mas é tudo num lugar só. Então, uma TXP, ela cria um ambiente no qual aquele funcionário, né, aquele colaborador, ele tem possibilidade de gerenciar o próprio desenvolvimento através de feedback contínuo, através do acompanhamento ali das suas metas e tudo isso, né, através de um acesso super fácil, né, um acesso completo às ferramentas aí que possibilitam cruzar esses dados. Então, as TXPs, elas são plataformas que elas são orientadas e desenvolvidas pela ideia de promover, né, de fomentar, de fornecer essa experiência para o colaborador de forma integrada e de forma contínua, né? Alinhando as informações, os desejos, as demandas ali daquele funcionário, daquele colaborador, né, daquele talento, mas também com os objetivos estratégicos da empresa. E aí a gente tem aqui uma grande informação, né? A gente tem falado muito de um T&D estratégico e as TXPs nos ajudam a construir esse T&D estratégico, né? Silvia, mas é plataforma, é ambiente, o que é? Né? Olha só, eu trouxe esse quadro para a gente entender um pouquinho com os LMS, com os LXPs, com os ambientes virtuais de aprendizagem, para que fique claro desde agora, né? Onde é que cada um se diferencia, né? Então vamos falar das diferenças dessas TXPs para os LMS, ambientes virtuais de aprendizagem, e para as LXPs, né? Bora começar com as TXPs, com as Talent Experience Platform. Primeiro foco, né? A TXP tem um foco na experiência do colaborador ao longo do processo dele, ao longo do ciclo de vida desse profissional dentro daquela empresa. E aí, essa experiência é muito além da aprendizagem, é muito além de um local de repositório de conteúdo, é muito além de um local que a pessoa vai para aprender, né? As TXPs integram ferramentas de gestão, gestão de desempenho, feedback, desenvolvimento, PDI, carreira, bem-estar, tudo isso num lugar só, né? Aí a gente tem algumas características, né? É, como é tudo junto num lugar só, a gente tem uma personalização altíssima, né? Através de recomendações inteligentes, olhando para performance, olhando para feedback, olhando para avaliação de desempenho, olhando para PDI, por exemplo, né?
É uma ferramenta de gestão de desempenho integrada, como eu acabei de dizer. Então, você tem a oportunidade de receber um feedback e dentro do mesmo ambiente ter ali um estímulo de desenvolvimento. É uma ferramenta que pode trazer o engajamento, né, por meio aí seja da gamificação. É uma ferramenta que foca no desenvolvimento da carreira e isso, obviamente, ressalta a mobilidade interna para as possibilidades de processo seletivo interno, né? Possibilita a gente trazer o onboarding, a gente vai falar de onboarding aí muitas vezes, mas trazer esse onboarding não só como uma experiência de aprendizagem, né? Mas sim como uma experiência que está integrada ao resultado como um todo. Né? E, obviamente, via de regra, as TXPs elas estão conectadas com os sistemas de gestão do RH. Né? Se a gente fosse pensar numa diferença principal, numa característica específica, as TXPs elas são mais abrangentes e elas centralizam todas as ferramentas que o colaborador precisa para o seu desenvolvimento e para a sua jornada dentro daquela empresa. Né? Enquanto muitas vezes outros sistemas, como os LMS ou os ambientes virtuais de aprendizagem, são focados mais ou apenas no aprendizado e por isso tem esse escopo mais limitado de ser um ambiente que é só, entre aspas, né, mas que proporciona só experiência de aprendizagem, sem estar conectado com desempenho, com feedback, com APD, com PDI. Né? Então, essas são as TXPs. Aí a gente tem os LMS, os ambientes virtuais de aprendizagem, que são nossos conhecidos aí de outros carnavais, né? Gente, o foco é o quê? Gestão de aprendizagem. É um ambiente controlado, onde as experiências de aprendizagem, os nossos cursos, né, os nossos programas, eles são organizados, são distribuídos e são rastreados, são acompanhados, né? É onde a gente faz gestão de curso, gestão de matrícula, entrega de conteúdo, a avaliação por meio das notas de avaliação diagnóstica e avaliação de aprendizagem, onde a gente tem relatório, que a gente tem algumas ferramentas de comunicação, seja via fórum, seja via mensagem, né? Então, o foco está ali no compartilhamento do conteúdo, seja de treinamento, seja de desenvolvimento. Né? Então, esse espaço de aprendizagem remoto digital. Então, é um lugar onde a gente realmente facilita esse acesso aos conteúdos dos cursos, aos fóruns, aos materiais didáticos. Né? Quando a gente pensa no ambiente de aprendizagem, ou no LMS, a gente está olhando muito para gestão e controle desse aprendizado, sem integrar com outras experiências do colaborador. Então, por exemplo, o meu ambiente virtual de aprendizagem, meu LMS, não está conectado com o meu PDI, ou não está conectado com o sistema de gestão ali de registro de ocorrências e de feedbacks. Não está conectado com os programas de carreira, né? É só o contexto de aprendizagem. Então, é muito mais voltado para a questão da interatividade aluno-conteúdo, a interação, né, facilitador-aluno, para entregar esse ambiente de aprendizagem, né? Seja explorando as ferramentas colaborativas ou em experiências que são eutagógicas. Mas, definitivamente, o foco não está na gestão contínua e holística do talento ou do desenvolvimento de carreira de maneira conectada aí com todas as possibilidades que as TXPs traz para a gente. Né? E por fim, a gente tem as LXPs, né? Essas LXPs são Learning Experience Platform. O foco, né, está em oferecer uma experiência de aprendizado que é personalizada, e aí a gente já entra em inteligência artificial, em algoritmo, e ela é autodirigida. A gente explora o ser eutagógico que vive no aluno, né, e dá para ele essa autonomia para explorar conteúdos que são do seu interesse, ou que, de repente, conteúdos que vão preencher lacunas aí de conhecimento que ele já percebeu ao longo da sua rotina de trabalho. Né? Então, um espaço para a gente compartilhar curadoria, né? Para a gente personalizar esse aprendizado por meio ali das experiências daquele colaborador, né?
A gente tem recomendações baseadas em machine learning, inteligência artificial, como a gente já compartilhou, né? É social e colaborativo. Tem muito ali do conteúdo gerado pelo usuário. Então, o LXP está focado nessa personalização, mas é na personalização da experiência de aprendizagem. Se a gente olhar para isso, né, a TXP vai além, porque engloba não só a experiência de aprendizagem, mas toda a experiência do colaborador, desde desenvolvimento focado na carreira, até feedback, até gestão de desempenho, sem contar que está integrada com as múltiplas ferramentas e funcionalidades desses softwares aí de gestão de RH. Né? Então, voltando, a TXP está focada nessa jornada completa do colaborador. Aprendizagem, desempenho, engajamento, mobilidade, bem-estar, integra com as ferramentas de RH, foca ali e apoia o desenvolvimento de carreira, não só em termos de competência de hard, soft, digital skills. Os LMS e os ambientes virtuais de aprendizagem são usados com foco em contexto educacional. Tem foco aí nessa comunicação e na interação entre aluno e aluno, aluno e professor, instrutor, facilitador, o nome que você queira dar, mas está ali focado exclusivamente na entrega e no gerenciamento dos cursos, dos conteúdos ali de aprendizagem, né? Não tem gestão de desempenho, não tem feedback, não tem nada desse processo mais amplo e holístico das TXPs. E as LXPs focadas ali na experiência, em personalizar essa experiência, em permitir que ela seja autodirigida. Então, olhando para esse comparativo que a gente já conhece, a TXP é mais ampla e ela é estratégica, né? E ela é estratégica justamente porque une funcionalidades, né? Une aí um core business que é mais holístico, né? Enquanto a ambiente virtual de aprendizagem, LMS tem um foco mais restrito, as TXPs vão além desse foco só na aprendizagem, né? Vão na experiência completa aí do nosso colaborador, tá? Essas TXPs têm características que são super específicas, né? Que são dessa nova leva aí de plataformas, de ferramentas que são focadas aí em gerir a experiência, né? Então, como já foi falado muitas vezes, uma das características principais das TXP são o foco no colaborador. Ela é desenhada colocando o colaborador no centro. Então, além da interface intuitiva, amigável, de acesso fácil, além da conexão, né, com as outras ferramentas de gestão de carreira, o objetivo, né, dessas TXPs é garantir autonomia para o colaborador. Facilitar essa navegação por recursos e informações que são relevantes para o seu crescimento, né? Nós temos aí uma outra característica que tem a ver com a personalização e as recomendações inteligentes, né? Então, já bebendo ali na fonte da inteligência artificial, do machine learning, as TXPs têm algoritmos avançados, aliados ali com a IA, para fornecer essas recomendações de conteúdo, de treinamento. Mas não só disso, recomendação de meta, né? Recomendação aí de oportunidades, mas tudo isso com base na necessidade real mapeada. Olhou a meta, não bateu a meta, está com prazo estourado. Então, olhando para todo esse cenário que a gente tem na TXP, eles fazem essas recomendações inteligentes, né? Integração de múltiplos sistemas, isso eu já falei para vocês, né? Um ambiente único que está conectado com o ambiente virtual de aprendizagem, com o sistema de gestão de desempenho, com o sistema de comunicação interna, com plataformas aí até de bem-estar e engajamento, e isso facilita muito a unificação dos dados, né? A criação de uma experiência que é mais fluida quando a gente pensa aí no nosso usuário, tá? Proporciona um aprendizado mais contínuo e dinâmico, né? Então, em vez de ter treinamento formal, essas TXPs incentivam que esse aprendizado aconteça no fluxo do trabalho, LIFO mesmo, né? On the job,
just in time, mas que tenham aí um levantamento de necessidade de aprendizagem pautado na entrega, no resultado construído. É uma plataforma que tem como característica principal ser uma ferramenta de desempenho integrada. Então, a gente tem falado muito sobre essas conexões mais holísticas, que não é só um ambiente virtual de aprendizagem, mas está conectado com tudo necessário para que o colaborador tenha isso reunido na palma da mão, sem ter que fazer isso acessando múltiplos sistemas separados para cada uma dessas funções, por exemplo. Né? É uma plataforma que facilita o engajamento, facilita a comunicação, né? É um suporte a experiências aí de carreira e mobilidade interna, né? Essas plataformas mapeiam e vão sugerir oportunidades de mobilidade interna mesmo, né? Seja ligada às competências, aos resultados, contribui muito para que o colaborador tenha foco na sua carreira e que mantenha isso de forma dinâmica e atrativa. Então, é fácil, analisando os dados que são construídos pelos próprios talentos ali, terem aí esses insights, né? E esses insights vão ajudar, obviamente, na personalização e tudo isso de maneira integrada, né? Considerando a mobilidade na palma da mão, considerando a acessibilidade e considerando uma experiência de onboarding que é super aprimorada. Então, não só aquele conteúdo que de repente diz do onboarding institucional, mas permitindo que esses recém-contratados, por exemplo, tenham aí acesso a um contexto em que consigam se conectar de maneira rápida com a cultura, que consigam entender de maneira clara as suas funções, que comecem a aprender aí de maneira acelerada quais são aí as suas responsabilidades, as suas habilidades necessárias desde o primeiro dia, né? Então, ter essa oportunidade, né, de ter tudo isso conectado já com desempenho, já com resultado, já com feedback desde esse primeiro dia que você tem contato com essas TXPs. Né? Então, é realmente pensar nessa experiência e colocar o nosso colaborador, o nosso talento no centro mesmo. E dar para ele todas as informações para que ele consiga avançar, contextualizar e se beneficiar de todas essas informações ali na palma da mão. Né? Então, falando em benefício, né? Obviamente, gente, vai impactar o engajamento do colaborador. É uma experiência personalizada, intuitiva, aumenta o engajamento para aqueles conteúdos que são mais relevantes. Tem essa questão do feedback contínuo, de oportunidades de desenvolvimento, né? Tudo isso de maneira personalizada, com trilhas que são customizadas de acordo com o seu desempenho, que são customizadas de acordo com o seu resultado, de acordo com o seu PDI. Então, de acordo com as suas próprias habilidades, né? E aí olhando para onde está e para onde quer caminhar, né? É aí um contexto de aprendizagem contínuo, olha só, tá na palma da mão, onde a pessoa vai ver se bateu a meta, em que pé que tá a meta, onde é que estão aí as suas oportunidades de desenvolvimento, já está integrado com o próprio ambiente de aprendizagem, então ele não precisa acessar múltiplos caminhos, ele não precisa sair do sistema que tem essas informações de desempenho de gestão para poder aprender, né? E, obviamente, né, como todo RH, tudo isso impacta a retenção de talentos. Então, as pessoas dentro desses TXPs têm oportunidades claras de crescimento e de desenvolvimento interno. Então, obviamente, isso vai reduzir a rotatividade, porque fica claras as possibilidades de mobilidade interna. Né? Então, isso, considerando todos os outros caminhos aí de gestão, ter isso claro de maneira orientada, com certeza retém talento. Né? Então, as TXPs facilitam aí o feedback e a gestão de desempenho, tudo junto, né? Como é tudo junto, também aumenta a produtividade, né? Uma plataforma centralizada, fácil de usar.
Obviamente, os colaboradores vão gastar menos tempo procurando recurso, procurando treinamento, procurando dado. Isso vai otimizar o tempo, vai aumentar a produtividade geral. Dá para a gente a possibilidade de análise de dados de maneira mais estratégica, né? Olhar para esses dados aí, é, permitindo que os líderes, que os gestores, né, ajustem as suas estratégias, seja de RH, de gestão, com base nas métricas de engajamento, nas métricas de desempenho, nas métricas de desenvolvimento. Né? De novo, né, um dos benefícios está muito associado aí ao onboarding, ao apoio ao trabalho remoto, né? As pessoas têm tudo isso de qualquer lugar, além de estar incentivando aí uma cultura de aprendizado e colaboração. Então, isso acaba sendo bastante importante, né? E aí, para terminar, a gente tem redução do custo de treinamento por conta da centralização dessas ferramentas. Então, pode acontecer essa redução, porque eu não preciso pegar ferramentas ali à parte. E aí, de novo, essa mobilidade interna e retenção do conhecimento. Então, quando a gente promove essa mobilidade interna, essa possibilidade de maneira clara, e que a pessoa cresce dentro da própria empresa, né, essas TXPs vão ajudar a reter o conhecimento organizacional, né, que vai deixar de ir para o mercado e vai continuar na empresa, desenvolvendo, aprofundando competências que são essenciais para a empresa, sem eu precisar ir no mercado. Então, esses benefícios, todos eles, né? E a gente poderia passar muitas outras horas aqui conversando sobre esses benefícios das TXPs, centralizam, posicionam essas TXPs como uma solução estratégica, pensando aí na melhoria da gestão de talentos, né? E não só a gestão em termos de T&D, mas alinhada com as metas organizacionais. Então, é sensacional, né? Mas como é que a gente pode pensar que a gente consegue construir todos esses benefícios aqui, né? Basicamente olhando para as funcionalidades. Existem muitas funcionalidades de uma TXP. Né? A primeira delas, personalização da experiência. Então, recomendações personalizadas de conteúdo, de treinamento, de oportunidades com base no perfil daquele colaborador, interesse, meta. Então, é para aquele colaborador. Né? A gente tem uma funcionalidade importante que é a gestão de desempenho integrado. Então, é uma ferramenta para feedback contínuo, uma ferramenta para acompanhamento de meta contínua, uma ferramenta para acompanhamento de avaliação de desempenho que permite ajuste ali no tempo real, né? A gente tem também possibilidades de trilhas de desenvolvimento personalizadas, né? Quando a gente pensa em entrega de conteúdo, né, acesso a conteúdo microlearning, que a gente tem falado tanto esse ano, que com certeza vai se reforçar como uma ferramenta de nano-learning, microlearning, né? Como uma tendência para a educação corporativa em 2025, ainda mais com todas essas inteligências artificiais que possibilitam que sejam criados conteúdos aí de maneira rápida, acelerada, né, para ser consumido ali rapidamente no ambiente de trabalho, no fluxo de trabalho. É uma TXP gamificada, né, com badges, com ranking, com desafio, e isso obviamente aumenta o engajamento. Né? Essa questão da mobilidade, que é tão frisada dentro das TXPs, né? As TXPs facilitam a visualização dessas oportunidades como um portal de vagas mesmo, sabe? Para transferência dentro da empresa mesmo. Isso permite planejamento de carreira, permite que os colaboradores explorem novas funções. E aí, de novo, comunicação interna e engajamento é uma rede social corporativa com possibilidade de anúncios, de reconhecimento público, tudo isso impacta no engajamento, né? Onboarding, já conversamos, análise de dados, olha só as possibilidades de relatórios que você vai conseguir nessas TXPs, né? Coleta e análise de dados de pessoas que participaram de treinamento, engajamento, desenvolvimento de colaboradores,
a relação direta entre participar de um treinamento e melhorar seu desempenho, bater uma meta, isso tudo pode gerar muitos relatórios e muitos insights aí para os gestores de maneira geral, né? E as TXPs, elas podem estar integradas com os LMS, com as LXPs ou com outras ferramentas de aprendizagem. Mas ainda o diferencial é a conexão, é a integração com outras ferramentas de gestão de talentos, né? Pensando em desempenho, resultado, em meta, em feedback. Então, essas são aí algumas funcionalidades que colocam a TXP num local assim muito de destaque quando a gente pensa nessa experiência e no desenvolvimento de maneira geral, né? Sim, mas sensacional, né? Essa plataforma, essa ferramenta já existe há algum tempo, né? Trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, a Degree é uma plataforma focada ali no desenvolvimento contínuo, em habilidades, pensando em recomendações personalizadas de acordo com o desempenho, que é uma plataforma que está conectada com as ABDs, com os PDIs da vida, né? A Cornerstone também, né? É uma experiência completa de gestão de talentos, tudo numa única plataforma. E tudo pensando em funcionalidades para a experiência dos colaboradores, né? A enfim, tantas outras, né? A Fuel, a Phenom People, a Edcast, que inclusive temos aqui outros papos sobre LXPs e agora como é que essas LXPs estão conectadas com as TXPs, né? Edcast, que é uma das primeiras LXPs aí do mercado, então a gente vê essas ferramentas, né, esses ambientes mais modernos se conectando e ampliando o core business de atuação, Talentsoft e tantas outras, né? Então, se você já usa uma LXP, conta pra gente aqui nos comentários. Mas é importante que a gente sempre esteja conectado de que essas TXPs, elas trazem pra gente um ganho gigantesco para o colaborador, para que ele se desenvolva, acompanhe seu desempenho e que seja uma experiência holística. Então, nós, enquanto área de T&D, olhando para esse contexto de T&D mais estratégico, as TXP são uma excelente oportunidade para que a gente consiga conectar nosso T e o nosso D com todos os outros subsistemas de RH e com todas as outras áreas da empresa. Então, se você não teve experiência ainda, vale a sua atenção, vale a pesquisa e a gente está sempre aqui à disposição, tá bom? Para bater um papo, para trazer insights e tudo mais. Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco hoje. É sempre muito rico poder construir conteúdos aí de sucesso com vocês. Espero que nosso papo de TXP tenha aí te agregado bastante insights para que você consiga sempre se manter atualizado em termos de ferramentas. Até mais, tchau, tchau!